Você está pagando muito mais pela energia do que deveria. Muito mais mesmo. E a razão? Não é culpa do seu ar-condicionado ou daquele ventilador que nunca desliga. A verdade é que existe um vazamento invisível acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você assiste isso. Uma forma de perda de calor que quase ninguém conhece. Mas aqui vem o melhor. A solução custa menos que um lanche, literalmente menos de R$ 8. E o mais louco, a NASA usa exatamente o mesmo princípio para proteger astronautas no espaço. Você já parou para pensar nisso? Enquanto isso, bilhões de pessoas continuam jogando dinheiro pela janela todo mês, milhares por ano, e ninguém nunca explicou por quê. Não é sobre trocar eletrodomésticos, não é sobre comprar janelas caras. Nada disso que as empresas de energia dizem. Existe algo que você não está vendo, algo que está literalmente atravessando as paredes da sua casa neste segundo. E eu vou te mostrar como parar isso, sem gastar quase nada, sem chamar ninguém, sem complicação. Tem um fato que a maioria das pessoas não sabe. Uma casa comum nos Estados Unidos da América consome mais de $2.000 por ano só em energia. 2.000, e sabe quanto disso vai direto para o aquecimento e resfriamento? Quase a metade. Quase $1.000. Todo ano só para manter a temperatura. Mas quando você pede conselho, é sempre a mesma coisa. Compra uma geladeira nova que economiza energia. Coloca janelas duplas. Enche a parede de isolamento caro. Tudo isso funciona sim, mas custa tanto que fica fora do alcance de quase todo mundo. Milhares de reais. Às vezes tens 1.000, 20.000. Quem tem esse dinheiro? Praticamente ninguém. Então fica essa pergunta que ninguém faz. E se o maior problema não fosse o que a gente pensa? E se a solução mais barata e mais eficaz estivesse ali o tempo todo, escondida à vista de todos? Voltando bem para trás. Ano 1800, um astrônomo britânico chamado William Herschel estava fazendo um experimento simples com luz solar e um prisma de vidro. Ele queria saber se cores diferentes de luz carregam diferentes quantidades de calor, coisa que ninguém tinha certeza. Então, montou um prisma que separava a luz do Sol em cores: violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Colocou termômetros sensíveis em cada cor e foi anotando a temperatura. A temperatura aumentava conforme vinha do violeta para o vermelho. Tudo bem, até aí. Mas aí ele pensou, e se eu colocar um termômetro além do vermelho? Na parte onde não vem cor nenhuma? Escuridão total. E sabe o que aconteceu? O termômetro marcou a temperatura mais alta de todas. Herschel tinha descoberto algo revolucionário. Radiação infravermelha, uma forma de energia invisível que carrega uma quantidade absurda de calor, mas que o olho humano não consegue ver. Uma descoberta que ia mudar tudo na física. E essa descoberta é exatamente a chave para entender por que sua conta de luz é tão alta. Agora vem o detalhe que muda tudo. Calor se move de 3 jeitos diferentes: condução, convecção e radiação. 3 mecanismos completamente independentes. Mas aqui está a parte que ninguém te explica. Pesquisadores da Universidade de Oak Ridge descobriram algo impressionante. Em casas normais, durante o verão, a radiação de calor que entra pelo telhado é responsável por até 75% de todo o calor que aquece a casa. 75%. Mas qual é o isolamento que as pessoas usam? Aquele isolamento rosa, de fibra de vidro, aquele material fofo que colocam nas paredes. Ele é feito para bloquear condução e um pouco de convecção. Mas sabe quanto ele bloqueia de radiação infravermelha? Quase nada, porque não é reflexivo. O material absorve a energia infravermelha e deixa passar. Então, mesmo que você preencha sua casa com o isolamento mais caro do mundo, bem instalado, espesso demais, ainda assim, rios invisíveis de radiação infravermelha estão atravessando suas paredes,
aquecendo tudo no verão, deixando o calor escapar no inverno. É por isso que tanta gente fica frustrada. Eles fazem tudo o que disseram para fazer, trocam equipamentos, gastam grana preta e a conta continua alta. É esse vazamento invisível que sua conta de luz reflete todo mês. Mas ninguém nunca explica. Agora vem a parte interessante. A solução para esse problema exato não foi criada para casas. Foi criada para um lugar extremo demais. Um lugar hostil demais. O espaço. Nos anos 1960, engenheiros da NASA estavam resolvendo um problema de controle de temperatura para a missão Apollo. Um satélite em órbita passa por variações de temperatura de mais de 500 graus. Quando passa pela sombra da Terra, fica extremamente frio. Quando pega sol direto, fica escaldante. Os materiais isolantes normais, fibra de vidro, espuma, eram pesados demais, volumosos demais. Não dava para mandar para o espaço a quantidade necessária. Aí os engenheiros da NASA criaram algo revolucionário: Multilayer Insulation. Camadas finíssimas de filme metalizado. Alumínio puro, vaporizado em plásticos leves como Mylar ou Kapton. Essas camadas refletivas funcionavam diferente do isolamento volumoso normal. Ao invés de desacelerar condução, elas refletiam radiação infravermelha de volta para onde veio. Bloqueavam até 97% da energia radiante, com quase nenhum peso, quase nenhuma espessura. Essa tecnologia elegante manteve astronautas vivos na Lua. Protegeu eletrônicos de satélites da destruição térmica. Virou uma das inovações mais importantes da história da exploração espacial. Totalmente silenciosa. Mas aqui vem o extraordinário. Aqueles mantos de emergência brilhantes que você compra em loja de camping por alguns poucos reais. Aquele material que parece papel alumínio é um descendente comercial direto dessa tecnologia desenvolvida pela NASA. A mesma tecnologia, mas aqui está a parte que quase ninguém conecta. A exata mesma física que protege astronautas no vácuo do espaço pode ser aplicada em casas ordinárias, usando materiais que custam R$ 8 numa loja de construção. É chamado Radiant Barrier, uma barreira radiante, uma das tecnologias de economia de energia mais documentadas cientificamente que já foram estudadas. Uma barreira radiante é bem simples. Uma superfície muito refletiva, com emissividade muito baixa, normalmente feita de papel alumínio ou folha de polietileno metalizado, posicionada dentro da estrutura do prédio para refletir radiação infravermelha. Ao invés de deixar passar, quando você instala uma barreira radiante no sótão, por exemplo, grampeando o papel reflexivo na parte de baixo das vigas do telhado, ele reflete o calor solar intenso que vem de cima para baixo, de volta para cima, para fora, impedindo que essa energia penetre no espaço da sala lá embaixo. No inverno, a mesma superfície reflexiva trabalha invertida, reflete o calor que sobe dos cômodos aquecidos de volta para baixo. Ajuda a manter o calor dentro de casa. Pesquisadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, descobriram algo impressionante. Isolamento reflexivo combinado com isolamento volumoso normal funciona muito melhor que isolamento volumoso sozinho. Muito melhor mesmo. Entrega performance térmica muito superior nos dois períodos, verão e inverno, em várias zonas climáticas diferentes. Mas o sótão é só um lugar onde isso funciona. Na Europa, especialmente Reino Unido, tem uma técnica linda que é praticada há décadas. Colocam painéis reflexivos, fininhos, atrás de radiadores de parede, em cômodos aquecidos. Quando um radiador aquece um cômodo, uma quantidade grande de energia térmica que ele produz radia para trás, direto para a parede atrás dele. Aquela parede conduz esse calor direto
para fora, para a atmosfera completamente perdido, colocando papel alumínio ou um painel reflexivo especial atrás daquele radiador. Todo aquele calor que era desperdiçado reflete de volta para o cômodo. Aumenta a saída útil do radiador, sem gastar mais energia. Nada. Uma organização chamada Energy Saving Trust, no Reino Unido, descobriu algo legal. Painéis reflexivos atrás de radiadores podem economizar uma grana considerável todo ano. 20 a 70 libras por ano, dependendo do tamanho da casa, do isolamento das paredes, da quantidade de radiadores tratados. Um rolo de papel alumínio resistente que cobre vários painéis de radiador ou painéis reflexivos prontos custam entre R$ 3 e R$ 8 na maioria das lojas ou online. A instalação não precisa de ferramenta nenhuma. Não precisa de expertise profissional. Não precisa furar nada. Não precisa modificar o prédio de jeito permanente. Torna isso uma das poucas melhorias de energia que funciona para proprietário e para quem aluga igual. Agora pensa. No efeito composto, quando você aplica esse princípio reflexivo estrategicamente em várias superfícies da casa ao mesmo tempo. Papel reflexivo atrás de cada radiador. Filme reflexivo em janelas que recebem sol direto para rejeitar ganho de calor no verão. Uma barreira radiante no sótão. Coberturas reflexivas em tomadas elétricas nas paredes externas onde ar-condicionado vaza. Cada aplicação, sozinha, economiza entre 5% e 15% da energia de aquecimento ou resfriamento para esse caminho específico. Mas quando você junta tudo, quando você aplica em todas as superfícies principais de transferência de calor simultaneamente, a redução cumulativa do consumo total de energia para controle climático pode chegar perto ou até passar de 50% em muitos cenários reais. Não é especulação teórica, é física documentada, aplicada em escala de casa comum, verificada por pesquisa revisada por pares de instituições credíveis em múltiplos continentes. Por que barreiras reflexivas funcionam tão bem? Tem a ver com uma propriedade intrínseca do alumínio, uma propriedade que o torna quase único entre materiais comuns. Alumínio tem uma classificação de emissividade térmica de aproximadamente 0,03. Em uma escala de 0 a 1, significa que naturalmente emite só cerca de 3% da energia radiante térmica que bate na superfície dele e reflete os 97% restantes. Comparado com materiais de construção comuns, madeira em tijolos, concreto em gesso drywall pintado, todos têm classificações de emissividade acima de 0,9. Significa que absorvem e remitem prontamente mais de 90% do calor radiante que toca eles. Toda a parede, teto, chão, estrutura da sua casa funciona como uma esponja de infravermelho. Absorve energia radiante e a conduz para longe. O único material amplamente disponível barato, o suficiente e reflexivo. O suficiente para interromper isso em orçamento de casa. É alumínio comum. Uma folha comum de papel, alumínio de cozinha, o mesmo material que você usa para embrulhar comida sobrada. Reflete radiação infravermelha quase tão efetivamente quanto os escudos térmicos metalizados precisos que protegem uma nave espacial. Porque a física eletromagnética de reflexão não se importa com custo, não se importa com contexto, só se importa com propriedades de superfície. Isso levanta a pergunta óbvia: se a tecnologia de barreira radiante é tão eficaz, se custa tão pouco, por que não é prática padrão em todo prédio na Terra? A resposta envolve uma mistura complicada de economia industrial, marcos de código de construção desatualizados, um escândalo histórico
de credibilidade e simples, falta de conhecimento público massivo. A indústria de isolamento térmico é um negócio global de bilhões de reais, construído em torno de fabricação e venda de materiais volumosos. Fibra de vidro celulose soprada, lã mineral, espuma poliuretano pulverizada, isolamento de placa rígida. Esses produtos funcionam sim para reduzir transferência de calor por condução e convecção. E as empresas que os fabricam investiram somas enormes ao longo de décadas em marketing, lobbying, engajamento regulatório. Tudo isso dá muito pouca motivação financeira de promover uma abordagem competidora, que custa uma fração minúscula dos produtos deles. Em 2019, uma equipe de Material Science na Universidade de Purdue, liderada pelo professor Xulin Huang, começou desenvolvendo uma tinta de resfriamento radiativo ultrabranca, tinta que conseguia refletir mais de 95% da radiação solar que chegava, enquanto simultaneamente emitia energia térmica em comprimentos de onda infravermelhos, que atravessam a atmosfera e irradiam direto para a frieza do espaço exterior. Em 2021, a equipe de Purdue tinha refinado a formulação numa tinta reconhecida como a mais branca jamais produzida, refletindo 98,1% da radiação solar, alcançando um efeito de resfriamento líquido que levava temperaturas de superfície abaixo da temperatura do ar ambiente, completamente sem eletricidade. Entrando no Guinness World Records, essa tinta revolucionária trabalha no mesmo princípio fundamental que uma barreira radiante simples de alumínio reflete radiação eletromagnética longe de uma superfície, ao invés de deixar ser absorvida e convertida em calor indesejado, mas generada para aplicação exterior. E resfriamento radiativo passivo para o céu N-Quant. Isso, no mundo em desenvolvimento. Tecnologias reflexivas de baixo custo estão sendo deployadas agora, salvando vidas em comunidades vulneráveis, enfrentando calor cada vez mais mortal. Organizações humanitárias trabalham em assentamentos informais, comunidades carentes na Índia, Quênia, Nigéria, Bangladesh, documentaram que aplicar revestimentos reflexivos baratos ou películas metalizadas adesivas em telhados de lata corrugada consegue reduzir temperaturas internas de pico por mais de 10 graus Celsius. Transforma abrigos perigosamente superaquecidos em espaços de vida sobreviváveis durante ondas de calor extremo. O custo dessas intervenções de telhado reflexivo em contextos de baixa renda é frequentemente menos de $5 por lar, tornando o gerenciamento térmico reflexivo uma das intervenções de saúde pública mais custo-efetivas disponíveis em qualquer lugar do mundo, para a prevenção de doença relacionada a calor. O PR, custo para película de barreira radiante sobre películas padrão de telhado é tipicamente menos de 10% do custo do material base. Ainda que a economia de energia que ela entrega persista pelo tempo de vida útil inteiro do prédio, frequentemente 50 anos ou mais, para aplicações de retrofit em casas existentes. Rolos de folha de barreira radiante reflexiva podem ser grampeados na parte de baixo das vigas de telhado, num sótão por uma pessoa sozinha numa tarde. O custo do material para um sótão de tamanho médio varia de uns R$8 a R$50, dependendo do produto escolhido e da área sendo coberta. Para inquilinos e pessoas que alugam, que não conseguem fazer modificações permanentes nos seus espaços de vida, filme reflexivo de janela removível oferece uma solução temporária eficaz. Bloqueia um percentual significante do ganho de calor solar através de vidro durante verão e pode ser descascado limpo
sem danificar a janela quando se muda. Um rolo de filme reflexivo ou baixa emissividade, large o suficiente para cobrir várias janelas, padronizadas tipicamente custa menos de R$ 10 de varejistas online e leva menos de 1 hora para aplicar, usando nada mais que uma garrafa spray com água ensaboada e um squid. Transferência de calor radiante é o caminho de desperdício de energia mais subestimado e pouco tratado em prédios residenciais mundialmente. E tecnologia de barreira reflexiva representa uma das ferramentas mais baratas, mais simples, mais imediatamente eficaz disponível para qualquer pessoa. Para dramaticamente reduzir isso, tem algo profundamente irônico sobre o fato que a mesma civilização que descobriu como refletir radiação infravermelha para manter seres humanos vivos no vácuo do espaço exterior ainda não conseguiu consistentemente aplicar esse conhecimento exato nos prédios ordinários, onde a maioria de nós passa mais de 90% das nossas vidas inteiras. A pessoa média com prazer troca seu smartphone a cada 2 ou 3 anos, gastando centenas de reais, às vezes mais de 1.000, mas hesita em gastar R$ 8 num rolo de material reflexivo, material que poderia economizar centenas de reais anualmente em custos de energia, por décadas inteiras. Se você mora numa região de clima quente, instalar uma barreira radiante no seu sótão é muito provavelmente a atualização de energia com o retorno mais alto sobre o investimento que você consegue fazer na sua casa, potencialmente se pagando no primeiro mês de verão. Se você mora num clima frio com radiadores de parede ou aquecedores baseboard, perto de paredes externas, coloque painéis reflexivos atrás dessas fontes de calor. Você vai começar a receber economias do primeiro noite fria da estação de aquecimento. Se você está alugando sua casa e não consegue fazer mudanças estruturais permanentes, aplique filme reflexivo de janela, removível em suas janelas que pegam sol. Isso te dá controle imediato sobre uma das fontes mais significantes de ganho de calor indesejado em qualquer prédio. Os materiais necessários estão disponíveis em praticamente qualquer loja de construção e de inúmeros varejistas online ao redor do mundo. Nenhuma ferramenta especializada, nenhuma expertise profissional necessária. A instalação completa, na maioria dos casos, consegue ser terminada por uma pessoa em menos de 1 hora. Pensa nisso. Seus pais, seus avós, gastaram fortuna em contas de eletricidade, porque ninguém nunca explicou isso. Gerações inteiras, dezenas de bilhões de dólares desperdiçados em energia que nunca deveria ter sido gasta, porque uma informação simples não foi compartilhada, porque uma solução barata demais nunca foi promocionada adequadamente, porque a indústria de isolamento lucra mais com prédios que esquentam, porque código de construção não foi atualizado, porque a maioria das pessoas nunca questionou por que sua conta era tão alta. Agora você sabe. Agora você tem a informação. A questão é o que você vai fazer com ela. Você vai continuar pagando centenas de reais todo mês, desnecessariamente? Ou você vai gastar R$ 8 e ver o que acontece? 6 décadas atrás, engenheiros da NASA transformaram aquela descoberta de Herschel em um escudo gossamer fino, capaz de proteger vida humana frágil dos extremos térmicos implacáveis do espaço exterior. Hoje, essa mesma ciência provada está quietinha numa prateleira da sua loja de construção mais próxima, envolvida num pacote de papelão discreto, esperando você carregar para casa e colocar para trabalhar no lugar onde você e sua família passam suas vidas. Mas tem uma coisa que a maioria das pessoas não entende sobre como tecnologia real funciona no mundo verdadeiro. Não é suficiente que algo funcione.
Não é suficiente que seja barato. Não é suficiente que seja simples. Tem que haver uma história, tem que haver uma razão convincente. Tem que haver um momento onde você entende não apenas o quê, mas por quê. Por que isso funciona? Por que ninguém te contou antes? Por que você deveria se importar agora? Você agora sabe tudo disso. Você conhece a física. Você conhece a história. Você conhece quanto dinheiro está sendo desperdiçado. Você conhece quanto isso custa para corrigir. E você conhece exatamente como fazer. A pergunta final é pessoal. Quantas contas altas você vai pagar antes de agir? Quantos meses você vai esperar? Quantos reais a mais você vai colocar nas mãos de uma empresa de energia que conta em lucros enquanto você conta em despesas? A informação está aqui. A tecnologia existe. O tempo é agora. Você pode passar os próximos 10 anos esperando, pagando cada mês, cada trimestre, cada ano, sem saber que poderia ter mudado tudo com uma tarde, uma pessoa. R$ 8. Ou você pode parar de assistir vídeos e começar a agir, porque a verdade sobre a energia na sua casa é que não mudou em 100 anos. Mas agora, você sabe como mudar.